novamente falando do assunto. Vamos fazer então a parte 2 do Você Decide, né? Tem aquele Você Decide, eu tinha na Globo. Agora, você prefere ser corno ou ser virgem? Qual seja o pior? É claro que isso aqui é uma divagação acerca de um monte de coisa. Só os de QI acima de 83 vão entender. Só as pessoas que entendem a filosofia do canal, que fala sobre comportamento, que fala sobre relacionamento, vão entender isso. Quem não tem essa pegada, e principalmente do evangelho, porque é o que eu pretendo, como eu falei na parte um, e eu falo em vários vídeos, vou falar nesse, sobre o evangelho. Eu até posso começar aqui falando sobre o evangelho, sabe por quê? Porque dizem uma teoria da conspiração por aí, diz a teoria da conspiração que o Jesus Cristo, teria se relacionado com uma PUTA, entre aspas, arrependida, que seria quem? Maria Madalena, não é isso? Eles dizem, tem uma teoria da conspiração, tem livros apócrifos que falam referente a isso. Aí, você se acreditar nessa pataquada, você vai acreditar no quê? Você vai acreditar que Jesus foi casado com uma mulher e teve uma filha. E além disso, ainda tem essa, né? Foi casado e teve uma filha. Só que os evangelhos não revelam isso. Isso é apenas um pensamento de alguém escrito e não tem lastro algum. Digamos, hipoteticamente, que Jesus tivesse casado e fosse com essa mulher que era uma ex-rameira. Jesus casou virgem, né? Jesus casou virgem. O pai de Jesus na terra, José, teve uma revelação em sonho que não era para deixar Maria, que o que ela tinha no seu ventre era fruto do Espírito Santo. Ou seja, ele não foi corneado. Deus deu essa sentença ou deu essa frase para ele em sonho. E o que ocorre? Ocorre que o Evangelho de Cristo é sem guampa e castidade ou virgindade. É nesse sentido aí. Agora, eu pergunto para você, nos dias atuais, nós temos virgindade, casamentos sendo realizados com os dois, não é só a mulher ou só o homem, com os dois virgens? Dificilmente. Nós temos respeito ao matrimônio? Também dificilmente. Ou seja, existem guampas por aí, casamentos às vezes de 1 ano apenas, 2 anos, sem falar daqueles de 10, 15 anos, onde não há um respeito e até, de certo modo, há um acordo entre os próprios cônjuges, no qual eles aceitam a traição um do outro. Ou, conforme eu fiquei sabendo naquela pesquisa ali sobre corno, que tem do site, que tem aquele chamado termo em inglês cuckold, acho que é isso, no qual o camarada tem um fetiche. Esse cuckold quer dizer ter fetiche, fantasia, por ver o fulano, o amigo, degustando a sua própria esposa. Então, é um relacionamento aberto, é um relacionamento que eles se aceitam ou aceita a traição, que na realidade nem configura a traição. Olha só como é que a gente está vivendo num tempo presente. Na sociedade de Jesus, a configuração era uma, antes de Jesus também vir para o mundo, era uma outra configuração, e atualmente a gente tem esses tipos de, vamos dizer, configuração, arranjamentos familiares. Claro que na época de Jesus e até antes, nós tínhamos os homens podendo ter várias mulheres, como o rei Davi poderia ter várias mulheres, teve 8 no mínimo, oficialmente, sem falar das concubinas. Como Salomão, de certo modo, teve mil mulheres, contando com as verdadeiras e as concubinas, e parece que não era pecado. E na própria época de Jesus, a mesma coisa. Só que o que ocorre? Eram mulheres solteiras, talvez divorciadas, não eram mulheres casadas. Então, se a gente aplicar para os dias atuais, se é pecado a traição, e eu creio que é, do homem com uma mulher solteira ou da mulher que é casada, eu digo,
o homem também no caso, né? O homem casado com a mulher solteira, a mulher casada com um homem solteiro, pior é a traição de casados ou entre casados. Porque o pecado de Davi foi cobiçar uma mulher casada. Davi era casado. Se Davi tivesse cobiçado uma mulher solteira ou tornado essa mulher solteira uma concubina, não tinha problema. Tanto é verdade que na sua velhice, uma jovenzinha veio deitar no seu peito e ficou nua, colocou seus seios no seu peito e acalentava ele porque ele tinha frio. Você vê como é que era a situação. Não adianta tapar o sol com a peneira, porque era assim. Então, e hoje em dia se tem casamentos monogâmicos, mas muitas das vezes são casamentos de aparência, casamentos fakes, apenas no cartório, para que se tenha patrimônio, não se divorciam legalmente pelo fato de não quererem perder grana, se divorciarem, vão perder grana e é melhor continuar com o casamento até a viuvez, porque sendo viúva se tem, ou viúvo, muito mais patrimônio do que o divorciado ou divorciado. Então, implica em todos esses contextos, essa questão de virgem, essa questão de corno. Deus não é corno. Eu fiz até um comentário lá no pregador Bruno G. Parece assim, meu Deus, que termo. Mas é claro, Deus não é corno. Porque se você lê a Bíblia, você já leu a Bíblia? Você está me escutando aí? Você nunca leu a Bíblia, provavelmente. No Velho Testamento, Deus compara a nação israelita como a sua esposa. E ele fala que a sua esposa, de certo modo, lhe traiu com a idolatria e o pecado. O que ele chamou a sua esposa, que era a nação israelita, de adúltera. Na realidade, Deus, entre aspas, foi corno. Só que ele não aceitou a guampa. Ele desprezou a esposa. Simbolicamente é isso. Leia lá o livro de profeta do Oséias, por exemplo, e dos demais profetas. Tem essa comparação. Se eu não equivoco, em Ezequiel, Isaías também vai existir isso. Jeremias. E no Novo Testamento, Jesus vem buscar uma noiva irrepreensível, santa, pura, virgem. Jesus, simbolicamente, casa com a igreja. E a igreja tem que ser irrepreensível, tem que ser virgem. Se a igreja trair Jesus, a igreja somos nós, é claro, e o que seria a traição? Seriam as prostituições simbólicas no sentido dos pecados, das obras carnais. Então, toda a igreja que pratica as obras carnais, simbolicamente para Deus ou para Jesus, está se prostituindo. Porque Jesus veio buscar uma noiva para casar. Diferente lá no contexto do Velho Testamento, que Deus já tinha casado com a nação israelita. É assim que acontece. Os eruditos de Bíblia entendem muito bem isso que eu estou falando. Os que nunca leram Bíblia jamais vão entender. Então Jesus veio pegar uma noiva. Não é uma mulher casada. Só que, como no caso de José, pai de Jesus na terra, há essa possibilidade de traição quando está no noivado. Então, se a noiva, que é a igreja que somos nós, trai o Senhor, se prostituindo literalmente, ou cometendo as obras carnais como ira, inveja, contenda, porfia, são várias ali, idolatria, essa noiva, essa igreja não é do Senhor, não vai para o céu, não vai casar com Jesus, porque ela se tornou impura, ela não é mais uma igreja sem mácula, sem ruga, não é mais uma igreja, não é mais uma noiva imaculada, é uma noiva cheia de máculas, cheia de pecados. É claro que se a igreja se arrepende, não pratica mais, o Senhor usa de misericórdia simbolicamente nesse casamento, ele salva essas pessoas. Então a lógica é, simbolicamente, que Deus não aceita a traição do seu povo para consigo, da sua igreja para consigo. E a traição é praticar pecado, iniquidade, as obras carnais. Deus quer nós virgens. Por isso que nós temos a parábola das virgens prudentes e das virgens insensatas. As virgens prudentes se cuidam para não ficar desapercebidas, para não dar bandeira para outras coisas, para pecados. Ou, se a gente colocar no contexto da terra, no mundo aqui em que vivemos,
para que outros homens lhe cobiçem, para que não faça outros homens pecarem. Ela não dá brecha para nada. As virgens prudentes, as insensatas, elas andam por aí de qualquer maneira. Andam de qualquer maneira, falam de qualquer maneira, se procedem de qualquer maneira, para, às vezes, até seduzir outras pessoas. E Deus não vai pegar uma noiva dessa. Deus quer, ou Jesus quer, uma noiva sábia. Como diz a palavra de Deus, a mulher sábia edifica sua casa, a tola a destrói. Jesus vem buscar uma virgem prudente, não é uma virgem louca, pirada, porque veja, tem que ser virgem, mas a virgem não pode ser qualquer uma também. Tem que ser virgem, mas a virgem não pode ser qualquer uma louca, que não se cuida, que dá bandeira para outras coisas, que faz coisas equivocadas. Olha só como que é interessante e rica a Bíblia no conhecimento, na sabedoria, para a gente meditar acerca disso tudo. Então, até biblicamente falando, ele pode fazer a pergunta: é pior ser corno, corna, não sei se existe esse termo para mulher, virgem, seja homem ou mulher? No fundo, todos os dois são piores. Porque Deus não vem buscar qualquer virgem, então não basta ser virgem, e Deus não quer ser corno. E se ele sabe que há traição, ele deixa essa pessoa de lado, não quer mais saber dela, não vai perdoar ela enquanto ela não se perdoar, não pedir perdão, não se arrepender. E vai existir um dado momento que, enquanto que a pessoa não fizer mais nada, no sentido de se arrepender, ela vai perder a salvação, com toda certeza. Tanto é verdade que a Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia do Espírito Santo. Então, vamos sair do Velho Testamento, que era o casamento de Deus com a nação israelita, vão aplicar só a igreja e os noivos, na realidade, Jesus e a igreja noivos. Aqui o Senhor pode perdoar enquanto a pessoa estiver viva seus pecados. Mas chegará um momento que não vai ter mais essa possibilidade de perdão. Por quê? O homem está destinado a morrer só uma vez. Depois vem o juízo. Uma outra coisa também a ser dita: da blasfêmia do Espírito Santo. Às vezes a pessoa está traindo o Senhor, blasfemando o seu nome. Essa não tem perdão. Essa não vai. Não tem jeito, maneiro. E o que seria a blasfêmia do Espírito Santo? Não reconhecer Jesus como o noivo, como o Salvador. Não reconhecer Jesus como operador de milagres e maravilhas. Não acreditar no seu sacrifício na cruz do Calvário. Não acreditar que ele tem as duas naturezas, de ordem divina, de ordem também material ou carnal. Nesse sentido. E as pessoas não meditam acerca, porque falta o quê? A leitura da palavra e a sabedoria de Deus para entender nesse sentido. Então, olha só que para Deus, as duas coisas, principalmente se não houver arrependimento, são ruins. Tanto ser virgem como ser corno. Ou, no caso, cornear a Deus, né? Seria isso, entre aspas. Lembrando que aqui não é nenhuma ofensa a Deus, é tudo simbólico. Como há a possibilidade de traição num casamento, e Deus compara ou comparou a nação israelita a casamento, você está captando a mensagem. Se fala num comum que a pessoa que foi traída foi corneada. Tudo bem. Agora, para os dias atuais, para a nossa vida, como eu falei no primeiro vídeo, que o virgem no sentido de você ser solteiro, porque para a sociedade é virgem, é cabaço, o sujeito que mantém-se muito tempo na solteirice, ou que agora nós temos essa possibilidade de sociedade canguru, que na realidade é a geração canguru, no qual os filhos moram com os pais, mas eles têm independência financeira, eles têm um trabalho, eles têm o dinheiro deles, eles se viram. Diferente de ficar vivendo dos pais ou querendo viver dos pais. Então você vê o seguinte, que não se relacionar ou não casar oficialmente, legalmente, no passado, na sociedade inclusive brasileira, era o fim do mundo. Hoje em dia, já nem é mais para ser, mas existe aqueles resquícios daqueles preconceitos do passado.
E o sujeito, solteirão, não casou, tem problema. Não, não tem nenhum problema. O grande problema é você ser um criminoso. O grande problema é você se tornar um imoral. O grande problema é você, sendo solteiro, por exemplo, fazer filhos por aí e não assumir os filhos. Ou você ser o virgem, entre aspas, e enganar mulheres por aí. Já o sujeito que está casado, porque quis, não foi amando de terceiros ou por pressão social da sociedade, esse, se ele não estiver fazendo nada contra ninguém, inclusive se revoltando contra aquela que lhe traiu, porque não pode fazer isso, é crime, como nós até noticiamos aqui no meu canal. Em BH, foi essa semana, semana passada, um sujeito matou a esposa porque flagrou ela com outro macho em algum lugar beijando com ele. Se lascou. Então tem que ter controle emocional. O camarada que está sendo enganado, ou a mulher que está sendo enganada, ela tem duas opções. Eles têm duas opções. Ou aceitam e pedem que o parceiro não faça mais aquilo, perdoa ele, no caso, ou se separem. E Deus vai, com toda certeza, aceitar para aqueles que são religiosos, vai aceitar porque Deus entende todo o contexto. Se a pessoa quer continuar traindo, como que o outro vai ficar? Se a pessoa quer continuar violentando, fazendo qualquer tipo de abuso, usando, abusando, descartando, como é que a pessoa vai ficar? Não dá. Assim sendo, se pode casar, inclusive, aquele que não tem culpa, que foi enganado, foi traído. Para não ficar vivendo lá de bordel, como eu conheci vários casos, na época de igreja, inclusive, de obreiros que saíram até, claro, da igreja, porque a esposa lhe largou, foi embora, sei para onde, abandonou, não quis mais nada, mas eles continuaram casados legalmente. Depois estiveram trabalhando para resolver isso. O que que eles fizeram? Estavam com desejo, não saiu da casa da luz vermelha. Será que Deus quer que o homem ou a mulher continue na casa da luz vermelha porque foi traído, porque não deu certo no casamento? Não. Vai para outra, case com alguém, tente mais uma vez, como já diria o Raul Seixas, para ver se você encontra algum parceiro, alguma parceira que não seja igual à primeira. Será que você tem um dedo podre para errar duas, três vezes? Então, melhor que não case mesmo, mas também não vá ser viciado em casa da luz vermelha e muito menos em isso aqui, ó, em broderagem ou em, como é que fala aqui, onanismo, que vem de Onan, de Gênesis 38. Não fique viciado em algo fictício que não traz nada também. Aliás, uma boa reflexão, o algo fictício do manuseio da mão é traição? Se você está casado? Tem algumas igrejas que consideram que nem seja, e eu pondero assim. Principalmente se você está pensando na sua parceira ou ela no seu parceiro, e eles estão distantes. Principalmente se a pessoa está em falta e o parceiro não pode coabitar porque está doente ou com algum problema ou debilidade. Principalmente se o parceiro ou parceira não quer trair de fato na cama do outro o parceiro ou a parceira. Então, mais vale fazer o menos errado. Inclusive, esse foi o conselho que eu dei para um pastor de São Paulo, o famosérrimo aí, que em vez dele ficar aí andando com meninas, fazendo filhos com modelos por aí, o pastor da sua doutrina, que ele ficasse no manuseio. Mas ele quer não, ele quer a furunfaz. Quer casar? Também não quer casar. Quer a furunfaz. Aí que tá, né? As complicações dessa gente narcisista, dessa gente que cultua a si mesmo, dessa gente que está viciada na porneia, na prostituição. Aí o camarada não pode fazer nada. Mas a gente está aqui dando o papo, falando a real. Então, essa questão aí de virgem, de corno, qual que seja o pior ou o melhor, vai depender de vários contextos. E principalmente se você não quer sofrer, você tem que escolher a melhor coisa. Por exemplo, se você foi enganado, aceitar, passar a borracha e seguir a vida. Se você quer se relacionar com alguém e até agora não conseguiu, porque é um sujeito que fica escolhendo muito, ou uma sujeita, como por exemplo a gente pode dizer a senhora Sara Shiva, a Shiva é santa. Creio que talvez até colocou um novo ímã para se tornar mais santa. Ela diz que é pura, ela diz que é virgem. Já tem um histórico aí, mas ela diz que é virgem.
E ela está procurando vários machos aí. Não é que ela está procurando, ela está escolhendo. Até agora não decidiu casar e não vai casar nunca, porque não vai ter macho perfeito. Não vai ter macho perfeito, como não tem fêmea perfeita. Então, é melhor dizer para os inscritos dela que ela não quer casar. Mas ela fica naquela ondinha porque está dando dinheiro, porque ela é famosa, porque isso, porque aquilo. Essa é a situação, de fato. No entanto, o que acontece? Cada um tem que ser respeitado. Mas a sociedade ignorante, burra, anencéfala, seja a sociedade que foi principalmente a brasileira de QI abaixo de 83, consegue compreender essas coisas? Consegue respeitar? Dificilmente. Tanto é verdade que vai depender do contexto, principalmente se tiver dinheiro, o camarada que levou guampa vai ser acolhido pela sociedade, se ele for rico. Se ele for pobre, vai ser zombado. O camarada que é virgem, seja literalmente ou apenas solteiro, porque virgem quer também dizer, ou significar como sinônimo solteiro, então, se ele é rico, ele vai ser acolhido. Se ele é pobre, não vai ser. Tem essa questão socioeconômica. Inclusive com relação ao camarada que é casado e trai esposa, ele pode ser respeitado se ele é rico, se ele é pobre, ele vai ser chamado de uma outra coisa. E vai ser chamado, por exemplo, se é rico, é mulherengo, é o cara, é o pegador. E o camarada que, de fato, ele respeita a esposa e você entende, traído, vai ser desrespeitado se for pobre. E se esse é pegador e é pobre, também vai ser xingado. A sociedade é assim. Não importa o que tu és. O que importa é o que tu tens. Então, o ter vale mais do que o ser. Não adianta. Tanto é verdade que, às vezes, você tendo uma coisinha que dê, uma coisinha pequena, que dê assim, uma impressão de ser maior do que alguém, você já tem uma certa força, você já tem um certo, vamos dizer assim, poder, para você ver como que a sociedade ela julga. Não importa se esse poder é usado para fazer malefícios ao outrem com mentiras. O que importa é o que o sujeito é e o que o sujeito falou. Que o sujeito, na realidade, muitas das vezes, ele aparenta ser, que também não é. Às vezes é um personagem. Olha a complexidade de tudo isso, não é verdade? Eu, sinceramente, o certo não é ser nenhum dos dois, né? O certo é entrar, na minha opinião, com relação aos dois temas, é você ser do evangelho. É você, se caso for traído, que é o que mais acontece, você aceitar e seguir a vida. Aceitar tranquilamente. E aí tem a hipocrisia da sociedade, que é, claro, tem a ver com essa questão socioeconômica que eu já falei, mas eu digo que muitas das vezes a questão da hipocrisia da sociedade é essa de querer forçar alguém a casar, dando a entender que o casado tem mais compromisso, é mais sério. Quem que disse? E quando o camarada é obrigado a casar, o que acontece? Está suscetível ao quê? A guampa. Se ele não leva, ele pode fazer também, né? Aí está errado também. E é assim. Agora, pode ver. Homem de família tem que ser casado, não pode ser solteiro. O camarada pode ter uma família sendo solteiro, ele pode ter um filho solteiro. Não pode? Pode. Acho até interessante. Ele pode ter muita coisa sem casar legalmente. Eu estou falando de casamento legalmente. Relacionamentos, eles podem, se forem duradouros, de 3, 4, 5, 10, 20 anos, até serem casamentos, mas não registrados, como eu conheço alguns. Tudo isso, então, tem que ser analisado. É só um complemento daquela live lá que eu fiz há um mês atrás. E até foi interessante tudo que eu falei lá do Evangelho. Estou aqui colocando nessa live, ok? Acho que não vou me estender mais não. E é isso, julgue você mesmo, tá ok? Abraço e até uma próxima.